Fala galera, curso ACM na área para mais uma aula de matemática, função do primeiro grau. Pessoal, então vamos à tela aí, deixar esse conteúdo aí muito bem explicadinho aí para você. O que é uma função do primeiro grau, pessoal? Função do primeiro grau tem a forma y igual a ax mais b, ou da mesma maneira, né? É a mesma coisa dizer f de x igual a ax mais b. A única condição aqui é que o a tem que ser diferente de zero. Perceba que o a vai ser um número chamado de coeficiente angular, um número que multiplica o x. Então, esse número a, esse coeficiente angular, esse valor que multiplica x, tem que ser diferente de zero. Então, a função pode vir explícita para você. Y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b, tá? O que nós temos é que y, pessoal, é a mesma coisa que f de x. Quando a gente fala y, estamos falando em f de x. Quando a gente fala em f de x, estamos falando de y e vice-versa. Então, y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b. Esse formato com a diferente de zero, né? Coeficiente angular diferente de zero. Esse formato caracteriza uma função do primeiro grau ou função afim. Então tá ali, ó, coeficiente angular é o a e o b é chamado de coeficiente linear. Então, quando você tem uma função do primeiro grau, que também é chamada de função afim, aquele b ali é o coeficiente linear e o a, o coeficiente angular, reforçando para você, tá? Olha só os exemplos ali, ó. Eu tenho y igual a 2x mais 20. Olha aqui, ó, y, ou poderia ser também f de x, igual a 2x mais 20. Significa que o a aqui, ó, é o 2, ó. O a igual a 2, porque o a é o cara que multiplica o x. E o b é esse cara aqui que não multiplica ninguém, ó. O b é igual a 20. O b é igual a 20. Então, meu a ali, que é o coeficiente angular, é o 2. O coeficiente linear é o 20, que é o b. Tranquilo? O que nós temos aqui também? Aqui, ó, outra função, f de x igual a menos 2 terços vezes x mais 5. Olha aí, ó, menos 2 terços é o a, é o cara que multiplica x. Então, o a é menos 2 terços. O coeficiente angular é menos 2 terços. E o b é o 5. O b é o 5. Então, essa que é a ideia. O formato f de x igual a ax mais b. O a, o cara que multiplica x, é o coeficiente angular. E o b, que é o cara que não multiplica ninguém, está ali independente, né? O coeficiente linear. Tudo bem? Vamos avançando aí, temos bastante assunto para falar. Pessoal, vamos lá. Características de uma função do primeiro grau. Características de uma função afim. Quais são as características principais? Olha aqui, ó. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, tá aqui, ó. O gráfico será uma reta. Então, quando você estiver lá no plano cartesiano, né, com os eixos x e y, a reta vai caracterizar uma função afim ou uma função do primeiro grau, tá? É o mesmo nome. Eu fico reforçando para você gravar, para você memorizar. É a mesma coisa. Quando eu falo função do primeiro grau ou quando eu falo função afim, eu estou falando da mesma coisa. Estou falando dessa função cujo gráfico é uma reta, ok? Tranquilo? A função do primeiro grau ali, ó, está estruturado para você, ela é bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ela tem a característica de ser injetora e sobrejetora. E como isso acontece, ela é bijetora, tá? Domínio e imagem, pessoal, é o conjunto dos números reais, a não ser que haja alguma ressalva na questão, mas a princípio aí, sem nenhuma ressalva, você pode afirmar que uma função do primeiro grau, ela tem como domínio o conjunto dos reais e como imagem e contradomínio também o conjunto dos reais, bem?
E também ela admite função inversa. Nós dizemos que ela é invertível. A função do primeiro grau, ela é invertível. Ou seja, ela admite inversa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançando aí. Temos mais assuntos aí para falar, pessoal. Não é só isso não. Vamos lá. Tipos de função do primeiro grau. Então, nós temos ali, pessoal, a conhecida função linear. A função linear ela é um tipo específico de função do primeiro grau. Essa função linear ela tem a forma o quê? F de x igual a ax. Perceba que não tem o b, ou seja, o b igual a zero. O b igual a zero, tudo bem? Então, não tem o b ali, significa o b igual a zero. Portanto, uma função linear tem a forma f de x igual a ax. Olha ali os exemplos ali, ó. F de x igual a 3x é uma função linear. Claro que ela é uma função do primeiro grau, mas ela é do tipo específico função linear. Todas elas são aqui funções do primeiro grau, tá? Só que ela tem um tipo específico, ó. F de x igual a menos 5x. Ela é uma função do primeiro grau, mas também pode ser chamada de função linear. Olha, y igual a 10x, y igual a menos 7x, todas elas são funções do primeiro grau do tipo função linear. Então, elas são funções do primeiro grau, ou função afim. Você pode falar função do primeiro grau ou função afim. E elas são, dentro das funções do primeiro grau, caracterizadas como função linear. Tudo bem? Temos também a função identidade. Temos aí a função identidade, que é um tipo de função linear, tá? Especial, que associa o x ao próprio x. E aí nós caracterizamos essa função da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Essa função é a famosa função f de x igual a x. Ou também você pode dizer que a função y igual a x, ou seja, o valor de y é o mesmo valor de x, tudo bem? Essa função identidade, o gráfico dela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, o gráfico de uma função identidade, ela é uma reta que divide o ângulo daqueles dois quadrantes ali em duas partes iguais. Olha aqui, ó. Professor, o que é quadrante? Aqui, ó, é região do plano. Quadrante é região do plano, ó. Você tem aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. E essa região do plano aqui, ó, que eu estou marcando, é o primeiro quadrante. Essa outra região aqui, ó, ela é o segundo quadrante. Essa região do plano aqui é o terceiro quadrante. E esta região do plano aqui, ó, ela é o quarto quadrante. Então, o que você tem estruturado ali é o seguinte, ó. O que você tem aqui, ó? Você tem primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que acontece? Essa função identidade, o gráfico dela, tá vendo o gráfico dela ali em vermelho? Ela está cruzando o primeiro e o terceiro quadrante. Como é primeiro e terceiro, dizemos que são quadrantes ímpares. Ela é bissetriz porque ela divide o ângulo ao meio ali, tudo bem? São dois ângulos de 45 graus. Olha aqui, ó, 45 graus, 45 graus. Por isso que ela é chamada de bissetriz. Aqui da mesma forma, ó, 45 graus, 45 graus, ou seja, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela é a bissetriz do primeiro, ou seja, do quadrante 1, e do terceiro, quadrante 3. A função que é bissetriz dos quadrantes pares, ela passa pelo segundo e pelo quarto quadrante, beleza? Tranquilo para você entender essa nomenclatura. Quando a gente fala bissetriz dos quadrantes ímpares, quer dizer que é do quadrante 1 e do quadrante 3, o primeiro e o terceiro. Quando é bissetriz dos quadrantes pares, é o segundo e o quarto. Tranquilão? Vamos avançando aí, vamos avançando, galera. Atenção, atenção. Existe uma função que é chamada função constante, a função constante. Essa função, ela é do tipo f de x igual a b, ou seja, não tem o ax, é do tipo f de x igual a b. Ou seja, olha aqui, ó, o a igual a zero.
Por exemplo, ó, f de x igual a 2. F de x pode ser igual a menos 1 e por aí vai. Quando a f de x é igual a um número, ou seja, uma constante, esse tipo de função não é função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, porém, não é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o a é igual a zero, então não é uma função do primeiro grau. Fique esperto. Olha aí na tela para você o exemplo. A função f de x igual a 2. Olha como é que é o gráfico. O gráfico aí, nesse caso, o gráfico é uma reta, mas é uma reta paralela ao eixo x. Olha aqui, ó, você tem o eixo x aqui, ó. Você tem o eixo x e aqui o eixo y. Essa função aí, ó, cuja reta é paralela ao eixo x, ela é uma função constante, só que ela não é chamada de função do primeiro grau. Só isso. Ela não é função do primeiro grau. Bem? Para ser função do primeiro grau, o gráfico, a reta, tem que estar inclinada. Tem que ser uma reta oblíqua. Tá? Tem que estar inclinada para ser função do primeiro grau. Se ela for uma reta horizontal, ela será uma função constante. Uma função constante. Bem? Tá, então vamos lá, vamos avançando, pessoal. Construção de gráfico, isso aqui é muito importante para que eu possa construir um gráfico. Então, eu tenho lá uma função, e eu quero construir o gráfico, uma função f de x, uma função do primeiro grau, uma função f de x igual a ax mais b. E aí eu quero construir o gráfico dessa função, quero saber qual que é o aspecto do gráfico dessa função. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos aqui, ó. F de x igual a menos 2x mais 3 como exemplo. Tá? Então, para eu fazer o gráfico, eu tenho que, então, aqui, ó, fazer aqui o esboço do plano cartesiano. Eixo x na horizontal, eixo y. E aí, pessoal, basta eu atribuir pontos, é muito tranquilo. Por 2 pontos passam uma reta. Então, se eu pegar 2 pontos ali, eu consigo apenas, então, traçar a reta bem tranquilo. Observe. Vou pegar ali, ó. O que é traçar um ponto? Como que eu determino um ponto? Pode ser da forma que você achar mais fácil. Por exemplo, olha aqui nessa função, ó, nesse exemplo. Se eu pegar x igual a 0, vai ficar menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 mais 3. Se eu pegar x igual a 0, o resultado dá 3, ou seja, significa que o y é 3. Porque o x está associado a um y. Quando eu coloco o x igual a 0, vai me dar um resultado, que é 3. Ó. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Ou seja, quando x igual a 0, y é igual a 3. Então, isso aí eu vou jogar lá no gráfico. Ó. Quando x é igual a 0, y está aqui, ó. Y é igual a 3, ó. Olha aqui, ó. 3. Isso é um ponto. X igual a 0, y igual a 3, ó. Aqui está um ponto. Que outro ponto que seria interessante ali, ó? Se eu jogar x igual a 1. Se eu jogar x igual a 1 também fica interessante. Olha aqui, ó. Se x for 1, qual vai ser o valor de y? Ó, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3, ó, 3 menos 2 dá 1. Então, se x igual a 1, y é igual a 1. Ou seja, ó, traça aqui, ó, x igual a 1 está aqui e y igual a 1 está aqui, ó. Traçando esse ponto, olha aqui onde está esse ponto, ó, x igual a 1, y igual a 1. E agora acabou. Eu já tenho 2 pontos. Agora é só traçar a reta. Olha aqui, ó. Traça a reta e acabou. Tá aí, ó. Esse é o aspecto do gráfico dessa função do primeiro grau. Bem tranquilo aí, tudo bem? Bem tranquilo. E aí, ó, o gráfico está montado. Só vou te dar um bizu agora. Se eu quiser saber esse ponto aqui, ó, de corte, o ponto de corte, onde a reta corta o eixo X. Professor, esse verde aí que você marcou, qual que é o valor? Como que eu faço para descobrir? Muito tranquilo. Aquilo ali, pessoal, é o que nós chamamos de raiz da função. Ali é a raiz. Ou seja, a raiz da função é o ponto onde a função corta
o eixo x. Então, grava isso. A raiz da função, também chamado de zero da função. A raiz da função, ou o zero da função, é o ponto onde a função corta o eixo do x. Tá, ok, entendi isso. Como que eu faço para descobrir, então, essa raiz? Basta igualar a função a zero. Então, olha ali, ó. Qual que é aqui a lei de formação? A função é menos 2x mais 3. Iguala isso a zero. O valor de x que você encontrar é a raiz da função. Bem tranquilo, ó. Portanto, menos 2x é igual. Pega o mais 3, passa para lá. Ele vai menos 3. Portanto, x é igual a menos 3. Veja que o menos 2 está multiplicando. Ele desce dividindo. Portanto, o x vai ser igual ao quê? Ó? Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. 3 dividido por 2. 3 meios. 3 meios. Ou 0,5. Se você dividir 3 por 2, dá 0,5. Portanto, x é igual a 3 meios. 3 meios ou 0,5. Esse aí, então, pessoal, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. 1,5 ou 3 meios, beleza? Tranquilo aí? Então, para determinar o gráfico, basta que eu tenha 2 pontos. Basta que eu tenha 2 pontos. E para eu determinar a raiz, basta eu fazer a função igual a zero. E o que é a raiz no gráfico? A raiz é o ponto onde a função corta o eixo do x, beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo aí, para esse assunto ficar bem reforçado, bem estruturado para você. Vamos lá. Construir o gráfico da função f de x igual a x menos 1. Então, vamos lá. Construir o gráfico dessa função, então, pressupõe eu fazer aqui o plano cartesiano. Então, eixo x e eixo y. Pessoal, só relembrando aí, ó, deixa eu melhorar isso aqui para você. Eixo x e eixo y, tá? Eixo x é o eixo horizontal, eixo y é o eixo vertical. O que eu estava falando era o seguinte, reforçando para você, rememorando aí, o eixo x ele tem um nome, tá? Chama-se eixo das abscissas. Eixo das abscissas. O eixo y também tem um nome, chama-se eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, tudo bem? São várias informações aí quando você estuda funções, tá? Mas é um assunto bem gostoso. Eu, particularmente, gosto bastante do estudo de funções. Sempre tive muita facilidade com essa parte aí da matemática, beleza? Então, vamos lá. Vamos avançando aí, galera. Vamos avançando. Eu quero construir o gráfico da função f de x igual a x menos 1. Basta, galera, eu encontrar 2 pontos que fique mais fácil para você, pessoal. Olha aqui, ó. Eu pego ali, ó, x igual a 0, por exemplo. Se x for 0, pega ali, vai ficar 0 menos 1. Ou seja, se x é 0, o y é igual a menos 1, muito tranquilo. Ou seja, um dos pontos é esse. X igual a 0, y é igual a menos 1. Opa, coloco para baixo, porque o menos 1 é negativo. Veja que no eixo y, que é o eixo das ordenadas, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Então, x igual a 0, y é menos 1. Menos 1 fica para baixo. Que outro ponto ficaria legal também? Olha só que outro ponto que ficaria fácil. Ó, um ponto que ficaria fácil seria, então, esse ponto aqui, ó. X igual a 2. O y vai ser quanto? Ó, coloque no lugar do x, coloque 2. Se x for 2, vai ter 2 menos 1. Portanto, dá 1. Então, o y é 1. Então, se o x for 2, ó. Se o x for 2, o y é 1. Olha aqui, ó. X for 2, o y é 1. Aqui o ponto, ó. E agora, eu tenho 2 pontos. Por 2 pontos, eu passo uma reta. Pronto, olha aqui, ó. Por 2 pontos, passam uma reta. Olha aí, muito tranquilo, está construído o gráfico dessa função. Então, já sei o aspecto do gráfico. O que eu posso me indagar agora, o que eu posso perguntar é, professor, que ponto é esse aqui, ó? Que ponto é esse aqui
Que ponto aqui, ó, onde corta o eixo x, opa, já sei, o ponto de corte com o eixo x é a raiz da função. E para encontrar a raiz da função, eu igualo a zero, eu igualo a função a zero. Ou seja, como é que eu vou fazer então? Vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu igualo a zero, x menos 1 igual a zero. É a raiz da função. X igual a 1, passo lá o menos 1 para o outro lado. X igual a 1 significa então que esse ponto ali, ó, esse ponto aqui é o 1. Tem um 1 aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, pessoal. E reforçando para você também o seguinte, ó. O ponto onde a função corta o eixo x, o eixo y, né? Olha aqui, ó, vai ser o B sempre, galera. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Tá vendo que aqui, ó, o B é menos 1? Isso, o B é menos 1, coeficiente linear é menos 1. Esse coeficiente linear é o ponto de corte com o eixo y, sempre assim, sempre dessa maneira. Então, a função onde ela corta o eixo y é sempre no B, é sempre no coeficiente linear. Tranquilo aí? Beleza? Lembrou? Vamos voltar só no gráfico anterior para você rever isso aí, ó. Olha só, quem é o B dessa função? É 3, ó. O coeficiente linear é 3. Olha aqui onde a função toca o eixo y, no 3 também. Sempre dessa maneira. E onde a função corta o eixo x? Na raiz. Tem que igualar a zero. Onde a função corta o eixo y? No B. Então, você já sabe agora, com esta aula, onde a função do primeiro grau corta o eixo x e corta o eixo y. Memoriza isso. No eixo x é a raiz da função, igual a função a zero. Onde a função corta o eixo y? Lá no B, lá no coeficiente linear. Beleza? Só olhar para a função. Tranquilo? Bem estruturado aí, né, para você. Então, vamos avançando aí, pessoal. Vamos avançando. Nós temos o seguinte, mais algumas características. Olha só. A função f de x igual a x mais b. Quando que ela é crescente, essa função? Ela pode ser crescente ou decrescente, pessoal. Ela será crescente quando A for positivo. Quando A for positivo. Olha aqui, ó. Exemplo, a função y igual a 4x menos 2. Eu olho só para o A. Eu olho apenas para o cara que multiplica o x. O A é o cara que multiplica o x. O A é o meu coeficiente angular, o cara que multiplica o x. Para saber se a função é crescente ou decrescente, eu olho para ele. Olhei para o A é positivo, olha ali na função. Y é igual a 4x menos 2. O A é 4, olha ali, ó. O A nessa função aqui, ó, o A é igual a 4. Se o A é 4, é positivo, logo a função é crescente. Agora, olha aqui, ó, a função f de x igual a x mais b, ela é decrescente quando? Quando A for menor que zero, ou seja, quando A for negativo. Olha ali o exemplo na tela para você. F de x igual a menos x mais 5. Professor, quem que é o A ali? O A é menos 1, porque menos x, então significa que o A é menos 1. É como se fosse menos 1x, mas eu não preciso colocar menos 1, então fica menos x. Olha, o A é menos 1. Menos 1 é um número negativo, portanto, a função ela é decrescente. Você está pegando a ideia aí? Pegou a manha? Se o A for positivo, eu olho só para o A para saber se é crescente ou decrescente. Olhei para o A é positivo, função crescente. Olhei para o A é negativo, função decrescente. Tranquilo? Beleza aí? E aí eu coloquei ali reforçando para você o ponto em que a reta corta o eixo y é o valor de B. Pessoal, voltando ali só um pouquinho agora, voltando aqui um pouquinho no crescente e decrescente, é o seguinte, ó. Quando ela será crescente, o gráfico ele tem um aspecto já delimitado, tá? Ele será assim, ó. Ele cresce. Quando é decrescente, o gráfico tem um aspecto assim, ó, decresce. Então você pode até escrever ali, ó, você pode até escrever ali, ó, crescente, o gráfico está crescendo.
o gráfico cresce. Decrescente, o gráfico decresce. Então, aqui, ó, decresce, tá? Então, cresce e decresce, beleza? Esse vai ser o aspecto do gráfico, tá? Então, ele vai crescer, função crescente. Ele vai decrescer, função decrescente, beleza? E aí, eu estava falando aqui, ó, o ponto em que a reta corta o eixo y é o valor de b. Na função f de x igual a x mais b, reforçando, a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Então tá aí, sempre reforçando para você essas nomenclaturas. O a é o cara que multiplica o x, eu já falei isso. O a é o cara que multiplica o x, é o coeficiente angular. O b é o cara que não multiplica ninguém, é o coeficiente linear. Ele está independente ali, tranquilo? Bem estruturado aí para você, né? Então, ó, crescente, cresce. Decrescente, decresce. Esse vai ser o aspecto da função do primeiro grau, da função afim. Vamos avançando aí, pessoal, porque nós conseguimos, tendo o gráfico da função, encontrar qual é essa função. E aí nós vamos fazer aqui, ó. Eu quero encontrar a função que determina. Vou fazer como exemplo, né? Encontrar a função que determina o gráfico abaixo. Pô, professor, eu tenho só o gráfico, né? O que a gente fez antes? O que a gente fez antes, a gente tinha a função e fazia o gráfico, lembra? A gente fez isso anteriormente. Agora não. Agora eu tenho o gráfico e eu quero encontrar qual é a função. Tenho o gráfico, quero encontrar qual é a função. Bom, eu quero encontrar qual é a função. Ok, professor, eu já sei que essa função é uma reta inclinada, é uma função, então, f de x igual a ax mais b. Ela é uma função do primeiro grau, ok. E eu já sei também quem é o b, professor, porque o b é o cara que cruza lá no eixo y. Veja que aqui é o x, ó, horizontal, y é o eixo vertical. O cara que cruza lá no y é o b, ou seja, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ele é o B. Ele é o valor de B. Ele já está te entregando o valor de B. Portanto, você já pode dizer que f de x é igual a A vezes x mais o B. O B é 4. Você já pode afirmar que o B é 4. Falta, então, encontrar o valor de A. Mas eu consigo encontrar porque eu tenho pontos aqui. Olha só esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto onde x é igual a 2, porque o x é quando ele vai para o lado ou para o outro. E o y é a altura. Ele não tem altura nesse ponto, portanto o y é igual a 0. Esse ponto é o ponto x igual a 2, porque é sempre assim, né, no par ordenado. X é igual a 2, y é igual a 0. Sempre é primeiro o x, depois o y. Eu vou pegar esse ponto e jogar na minha função. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse cara é 0, porque é o y, ó. O y é 0. É igual a A vezes o x. Quem é o x? O x é 2, mais 4. Ou seja, A vezes 2 é 2A. 2A mais 4 é igual a 0. Passa mais 4 para o outro lado. 2A é igual a menos 4. Portanto, A é igual a menos 4 dividido por 2. Porque o 2 está multiplicando, ele desce dividindo. E aí o A é igual a menos 2. Pronto, já consegui determinar a minha função. A minha função é f de x igual a quanto? Menos 2, que é o A, menos 2x, mais o B, que é 4, menos 2x mais 4. Ou eu posso dizer também que é y. No lugar do f de x, eu coloco o y. Y igual a menos 2x mais 4. Tranquilo? Então, tá aí a minha função. Essa função, só de você olhar para o gráfico, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Porque olha ali, ó. Olha que ela está decrescendo. Olha aqui, ó. Como a gente colocou anteriormente. Olha aqui, ó. Quando ela decresce, olha ali, ó. Ela faz assim, ó. Decrescente, ó. Decrescente. Então, ela é decrescente. E observe que, de fato, ela é decrescente, ó. Ela é decrescente. Olha aqui, ó. Ela é decrescente, sim. Por quê? Porque o A é negativo. Observe aqui que tudo vai se encaixando, ó.
o A é negativo, ó. O A é menos 2, olha aqui, ó. O A é menos 2, o A é negativo, portanto, a função é decrescente. Bem, então a função é decrescente porque o A é negativo. E você olhando no gráfico, você consegue determinar isso. Porque olha aqui, ó, o gráfico está na posição decrescente. A outra posição contrária seria crescente, mas nesse caso aí, ela é decrescente. Tranquilo? Então tá aí, vamos avançando aí, galera. Vamos avançando. Porque agora, olha só, mais uma situação que pode aparecer em prova também é quando eu quero determinar a função que passa por 2 pontos. Então, o que nós já fizemos até agora? Nós já construímos o gráfico a partir, reforçando aqui para você, lá mais no começo da aula, nós tínhamos a função e achamos o gráfico. Depois que acabamos de fazer, eu te dou o gráfico e peço a função. E agora? Agora eu só te dou 2 pontos e quero saber a função. Eu posso agora, então, fazer isso. E aí, nesses casos aí, pessoal, eu vou fazer um bizuzinho, eu vou te ensinar um bizuzinho para você fazer mais rápido. Já te adianto que existe um método um pouco mais demorado, tá? Que é você fazer por sistemas de equações de primeiro grau. Se você está acostumado a fazer assim, ok, faça do seu jeito. Porém, eu vou ensinar uma maneira aqui, uma técnica mais fácil, quando você tem 2 pontos e quer determinar qual é a função do primeiro grau que passa por esses 2 pontos. Bem, então vamos lá e deixar isso aí estruturado para você. Então, nesse caso, eu tenho 2 pontos. Ó. O ponto é menos 1 e 2 e o outro ponto é 2 e 8. Eu quero saber qual é a função. Bom, a função que passa por esses 2 pontos aí é uma função do primeiro grau, é uma reta. Por quê? Porque 2 pontos determinam uma reta, tá? Então tem aqui, ó, a função f de x igual a ax mais b. Eu quero determinar o a e o b para saber quem é essa função. Quero determinar o a e o b para descobrir a função. Beleza. E aí amanhã vai ser o seguinte, ó. O a, eu vou calcular o a aqui, ó, fazendo da seguinte maneira. Eu vou ter uma fórmula para o a. O a é ΔY sobre ΔX. Professor, o que é ΔY? Delta é variação. Eu faço um menos o outro. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer, ó. Veja que aqui é o x, ó. E aqui é o y. Aqui é o x, aqui é o y. Eu vou fazer ΔY. Vou fazer y menos y. Então, vai ficar, ó, 2 menos 8. Ó. Esse cara é y, esse é y. Vai ficar 2 menos 8. 2 menos 8. Dividido por... Agora eu vou fazer ΔX. Ou seja, esse x aqui, ó, menos esse x aqui, ó. Não pode trocar a ordem, tá? Menos 1, menos 2. Ou seja, olha em cima, 2 menos 8 dá menos 6. E embaixo, menos 1, menos 2 dá menos 3. Menos com menos é mais. 6 dividido por 3 é 2. Pronto, achei meu A, pessoal. Meu A é 2, olha só. Meu A é 2, acabou. Acabou, beleza? Então, eu já posso dizer que a minha função é y igual a... O A é 2, 2x mais o B. Falta encontrar o B. E aí é muito tranquilo. Para encontrar o B, basta eu jogar um dos pontos. Eu tenho lá, ó, por exemplo, o ponto menos 1 e 2. Ó, menos 1 e 2. Nesse ponto menos 1 e 2, nós sabemos que o x é menos 1 e o y é 2. Então, você vai trocar isso lá. Ó. Y é 2, vai ser igual a 2 vezes o x. Quem é o x? Menos 1 mais o b. Portanto, 2 vai ser igual a 2 vezes menos 1, menos 2 mais b. Portanto, 2, pega o menos 2, passa para lá. 2 mais 2 é igual a b. Ou seja, 4 é igual a b, b é igual a 4. Achei o b. Caraca, professor, já determinei a minha função. Está aqui a minha função. F de x é igual ao a, o a é 2, vezes x, mais o b. Quem é o b? Está aqui o b é 4. F de x igual a 2x mais 4. E aí você, como exercício aí, você pode encontrar o gráfico dessa função. A função é f de x igual a 2x mais 4. Percebeu aí? Percebeu? Você tem 2 pontos. A função passa por 2 pontos.
Os pontos são menos 1 e 2 e 2 e 8. E aí eu consigo determinar qual é a função do primeiro grau, qual é a função afim, que passa por esses dois pontos. E aí eu faço a formulazinha do A. O A é ΔY sobre ΔX. Calculo o meu A. Para encontrar o Y, basta escolher qualquer um dos pontos. Poderia pegar o ponto 2, 8, e aí eu substituo. Eu sei que o cara que vem primeiro é o x, o cara que vem depois é o y. Pego o valor de x, coloco na função. Pego o valor de y, coloco na função. Faço o cálculo, acho o valor de b. Tranquilo? Acho o valor de b. Tranquilão? Então, beleza. Vamos avançando aí, pessoal, que temos mais um pouquinho para falar para vocês, para finalizar essa parte, que é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. O que é isso, professor? O que é estudar o sinal de uma função do primeiro grau? Pessoal, o estudo sinal de uma função afim, estudar o sinal de uma função do primeiro grau, é dizer, é determinar quando que essa função ela é positiva e quando que essa função será negativa. Tudo bem? E aí nós vamos fazer isso aí, vamos deixar esse assunto aí bem tranquilinho para você. Vamos lá. Vamos lá, vamos estudar o sinal então? Vamos estudar o sinal dessa função f de x igual a 2x menos 4. Ou seja, vamos dizer quando que ela é positiva e quando que ela é negativa. Vamos lá, tem que fazer gráfico, tá, pessoal? Para estudar sinal de função, temos que construir gráfico. O x aqui e aqui é o y, beleza? Então tem lá x e y. Temos aqui o x, que é o eixo das abscissas, e temos o y, que é o eixo das ordenadas. Aqui, ó. Eixo das ordenadas aqui para você, tá? Então vamos agora aqui estudar o sinal dessa função. Para estudar o sinal dessa função, pessoal, nós vamos primeiro encontrar a raiz dessa função. E você já sabe como que se encontra a raiz dessa função. Basta igualar a zero. Igual a zero, 2x menos 4 igual a zero. Daqui eu tenho que 2x é igual a 4. O 2 desce dividindo. X é igual a 4 dividido por 2. Portanto, x é igual a 2. Temos aí que o x é igual a 2. X é igual a 2 está aqui, ó. X é igual a 2 está aqui. Eu consigo até fazer já o gráfico dessa função. Sabe como é que vai ser o gráfico dessa função? Olha aqui, ó. Tá vendo que o b é menos 4? Olha ali que o b é menos 4. O b é menos 4, lembre-se, o b é o ponto de corte com eixo y. Então, o b está aqui, ó, menos 4. Menos 4. Só para fazer o gráfico aqui, só para reforçar. Então, é assim, ó. Beleza? Tá, ok. Tranquilo. E agora, professor, o que eu faço? Aí a regrinha que você vai memorizar, ó. À direita da raiz. E aí você fala comigo, repita comigo. À direita da raiz, sinal de A. À esquerda da raiz, sinal contrário. Repita de novo. À direita da raiz, sinal de A. À esquerda, sinal contrário. Repita comigo. À direita da raiz, sinal de A. À esquerda da raiz, sinal contrário. Memorizou isso aí? Então significa o seguinte. À direita da raiz, essa função terá o sinal do valor de A. O sinal do A. Quem é o A dessa função? O A é o cara que multiplica x. O A é 2, olha aqui, ó. O A é 2. O A é 2. O A é positivo ou negativo? O A é positivo. Ah, professor, o A é um número positivo. O A é positivo. Porque 2 é positivo. O A é positivo. Então significa que a função à direita da raiz terá o sinal de A, ou seja, será positiva também. A direita da raiz terá sinal de A, ou seja, ela será positiva, que eu represento por esse número negativo, por esse sinal de mais. Então, a direita da raiz, sinal de A. E a esquerda, sinal contrário, sinal de menos para a função. Ou seja, quando essa função é maior que 2, para todo x maior que 2, porque olha ali o 2 ali, ó. O 2 é a raiz da função. O 2 é a raiz da função, ó. O 2 é a raiz. Para todo x maior que 2, a função é positiva. Para x menor que 2, essa função será negativa. Tranquilo? É só isso, pessoal. É só isso, é bem tranquilo. Tá bom? Beleza?
Vamos fazer mais um exemplo e a gente finaliza esta aula. Vamos lá. Estudar o sinal, né, da função f de x igual a menos x mais 3. Vamos aqui construir o gráfico. É interessante, tá? É muito interessante construir o gráfico para você entender o estudo sinal. Então tá aqui, ó. Eixo y, eixo 2x, tá? Eixo x. Vamos estudar o sinal dessa função. Primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar o sinal de uma função, achar a raiz dela. Menos x mais 3 é igual a zero. Se menos x mais 3 é igual a zero, menos x é igual a menos 3. Ó, pego mais 3, passa para o outro lado. Portanto, pessoal, multiplica tudo por menos 1, né? X é igual a 3. X é igual a 3. Então tá aqui, ó, x igual a 3 é a raiz dessa função. Só para não perder ali a manha, né? Só para não perder ali a habilidade, eu posso até achar o y, né? Aliás, o ponto de corte lá no eixo y. Aqui, ó, é o B, né? O B é 3. O B é 3, tá aqui, ó. O B é 3, tá aqui. O B é 3. Então tá aqui, ó. B é 3, tá lá. Tá aqui o gráfico, ó. Esse é o gráfico da função, ok? Esse é o gráfico da função. O que nós temos aí, ó? A direita da raiz, sinal de A. A direita da raiz, sinal de A. A esquerda, sinal contrário. Quem é meu A? Quem é meu A? O A é menos 1. Meu A é menos 1. Meu A é menos 1. Olha aqui, ó. O A é menos 1. O A é o cara que multiplica x. O A é igual a menos 1. Bom, se o A é menos 1, então a direita da raiz terá o sinal de A. Então terá o sinal negativo, porque o menos 1 é negativo. Então a direita da raiz é menos. A direita da raiz é menos. Professor, por que você botou embaixo ali? Porque é onde tem gráfico, né? É onde tem gráfico. Onde tem gráfico. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde tem gráfico aqui, ó. O gráfico vai infinitamente, ó. Então aqui, ó, menos, ó, sinal de A. Beleza? Sinal de menos ali, tá? É onde tem gráfico, para baixo ali é menos, sinal negativo, tá? E a esquerda da raiz? A esquerda da raiz, sinal contrário de A. O A é negativo, ou seja, o sinal contrário, então a esquerda da raiz. A esquerda da raiz, eu terei então que a função será positiva. Então o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, à direita da raiz, a função terá o mesmo sinal de A. Ou seja, para números maiores do que 3, para todo x maior do que 3, a função será negativa. Para todos os x menor que 3, a função será positiva. É isso que está dizendo ali para você. Tranquilo? Então, você acha a raiz da função. Você quer estudar o sinal da função. Acha a raiz. Achei a raiz? Beleza. Até posso fazer o gráfico ali. Beleza, tranquilo. Aí, o que você tem que ter em mente? Você olha para o A. Olhei para o A. A direita do A, a direita da raiz, é o mesmo sinal de A. Nesse caso, o A é negativo. Então, à direita da raiz, a função é negativa. Ou seja, para todo x maior que 3, a função é negativa. Para todo x à esquerda do 3, sinal contrário do A. Como o A é negativo, então à esquerda do A, à esquerda da raiz ali, então é o sinal contrário de A. Tudo bem? Tranquilo aí? Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa aula aí de função afim, função do primeiro grau. Eu sou o professor Anderson Magalhães, nós somos o curso ACM. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido essa aula, galera. Estamos juntos, um grande abraço, tchau, tchau, fui!